Vamos ver se vocês estão bem de processo civil. Se ele tem um contrato com seguradora, quando o Geraldo demanda contra o Wellington do Fusca, qual que é a modalidade de intervenção de terceiros que ele utiliza para convocar a seguradora? Denunciação da lide, artigo 77, inciso 3 do CPC. Por que denunciação da lide? Porque a denunciação da lide é uma ação secundária, é uma ação acessória, pela qual o Wellington, que é o réu, ele convocará o processo quem? O seu garante contratual. Qual é a finalidade da convocação do garante contratual, bocejadores noturnos? A vantagem é que, se o Wellington for derrotado na demanda principal, ele terá regresso contra a seguradora. Não é isso que acontece? Ótimo. Acontece, e por isso que eu trouxe o exemplo de uma pessoa humilde, que o Geraldo está pedindo 100 mil reais pelos danos. E se o nosso ídolo Wellington for condenado, Wellington, você nunca na vida vai ter 100 mil para pagar para esse cara. Aí vocês falam, Nelson, é muito fácil, basta o Geraldo demandar diretamente contra a seguradora. Vai falar isso para um professor de processo civil? Fala. Sabe o que esse professor de processo civil vai dizer? Que vocês são loucos. Por que loucos? Porque o Geraldo só pode demandar contra o causador do dano. O Geraldo não pode demandar contra a seguradora porque entre eles não existe o quê? Relação jurídica de direito material. Não existe. Isso não tem nada a ver. A seguradora contratou com o Geraldo? Não, a seguradora contratou com o Wellington. Então não teria isso. Pois é. Então, se os processualistas dizem isso, o que vocês acham que o STJ diz? O STJ não concorda, não. O STJ, ele diz que os processualistas não estão com nada. O STJ, de 3 anos para cá, ele entende, olha que lindo, pessoal, que, Geraldo, você pode demandar diretamente contra a seguradora em razão do princípio da função social do contrato, porque você é o terceiro ofendido. Vou explicar por quê. Quando uma seguradora segura o carro de vocês, ela não tem apenas o dever de proteger você, segurado. Ela tem o dever de acautelar você e todas as pessoas na sociedade que eventualmente se envolvam num acidente contigo. É esse o dever de segurança dela, é esse que é o dever de proteção dela. É por isso, Geraldo, que você pode demandar diretamente contra a seguradora. E aí vocês falam, Nelson, mas e os processualistas, como é que eles ficam? Vou falar uma coisa que vocês nunca mais esquecerem. Sabe qual que é o princípio mais importante do processo civil contemporâneo? Quem ensina é o professor Cândido Dinamarco? É o princípio da instrumentalidade. Isso quer dizer o seguinte, ó, sigam minha mão. O processo civil, ele apenas é um instrumento. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento de quê? De concretização de direitos fundamentais que estão na Constituição ou no direito material. Se o processo é apenas um instrumento, não é o direito civil que tem que fazer saramaleque ao processo civil, não. É o processo civil que é escravo do direito constitucional e do direito civil. É o processo civil que se curva às normas de direito material. Ou seja, por que o Geraldo vai receber diretamente da seguradora? Porque isso é uma questão de efetividade. Isso é uma questão de dar vida ao direito. E é por isso que o STJ trabalha dessa maneira. Isso é terceiro ofendido, isso é função social do contrato. Aí vocês falam, pô, Nelson, isso é uma baita de uma novidade. Olha, quem aqui na sala ou no SAT conhece alguém, ou como advogado, já trabalhou em algum processo em que houve seguro, mas não esse, seguro obrigatório. O sujeito é atropelado, morto, tem 10 mil reais de DPVAT. Se alguém já trabalhou nisso, eu pergunto, de quem é que a família da vítima pede dinheiro? É do atropelador ou diretamente da seguradora? Artigo 788 do Código Civil, traz para todo mundo, olha o 788. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, DPVAT, obrigatórios, a indenização por sinistro, olha a linguagem que eu vou usar, a indenização será paga por quem? Será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado, terceiro ofendido. No seguro obrigatório, a lei já fazia isso. Então eu pergunto, o que o STJ está fazendo de errado? Ele está ótimo, o STJ está estendendo a qualquer contrato de seguro aquilo que já se fazia no seguro obrigatório, em razão da teoria da função social do contrato. Olha, eu tenho mais uma, última e terceira situação de terceiro ofendido. Ainda estou aqui, que é a última. Ó, Wellington, quero te agradecer, valeu, você é um cara bacana. Geraldo, valeu também. Saindo do Geraldo, né, porque a gente tem que... Saindo do Geraldo e entrando no... Como é que é o nome do meu amigo? Gustavo, né, no bom sentido. Gustavo, vamos lá.
O Gustavo, amigos do SAT, antes da aula começar, o Gustavo está me contando um caso, não estava, Gustavo? O Gustavo está me contando que desde menino ele tem um sonho. Posso falar qual é o sonho? Pode, né? Não tem nada de transexual nessa história, não. Essa é outra palestra. O sonho do Gustavo é ter a casa própria. Ele sempre quis ter um cantinho para morar. E ele juntou um dinheiro como advogado e falou, olha, eu vou comprar minha casa própria sim, mas tem que ser numa construtora muito sólida. Tem que ser numa construtora muito firme, porque é meu dinheiro que eu estou botando todo mês. E ali, então, ele finalmente, depois de conhecer várias construtoras, ele escolheu uma em Belo Horizonte. Qual foi mesmo, Gustavo? Na Encol, isso mesmo. Ele conheceu a Encol e ele comprou um apartamento pela Encol. Eu vou contar, então, agora, Gustavo, o seu caso com a Encol. É a seguinte. Primeiro lugar, aqui está a Encol, e a Encol tem um terreno em Belo Horizonte. Só que a Encol não tem grana para construir. A quem ela recorre? A um banco. Ela vai para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e fala, Caixa Econômica, eu estou precisando de 10 milhões de reais para levantar um prédio em BH. A Caixa Econômica fala assim, tudo bem, Encol, eu te faço um empréstimo que é um contrato de mútuo. Só que vocês acham que a Caixa Econômica empresta dinheiro pronto? Não. Em troca do mútuo, o que ela exige? A hipoteca do imóvel. Então é um mútuo cumulado com uma hipoteca desse terreno. Porque se amanhã a Encol não pagar, ela pega esse terreno em garantia. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a Encol recebe 10 milhões. Aí a Encol recebe 10 milhões e começa a construir no terreno. E começa a fazer publicidade na televisão, convidando incautos como Gustavo a comprar apartamentos naquela propriedade. Gustavo, você faz um contrato com a Encol. Gustavo Encol. Qual o contrato? Uma promessa de compra e venda. Você é o promitente comprador que pagará esse imóvel em 60 suaves prestações de R$1.000. Como é que é a história da promessa de compra e venda? Só para vocês lembrarem. O promitente comprador, enquanto está pagando as prestações, ele é dono de alguma coisa? Não, ele só tem a posse direta, ele não é dono. Quando é que ele será dono? Quando ele integralizar todas as prestações, pagar tudo, o Gustavo tem que chegar na Encol, provar que pagou tudo e obter a escritura definitiva de compra e venda. Com essa escritura definitiva, ele vai ao registro imobiliário e se torna dono. Dito e feito, prezado Gustavo, você é um bom menino. Você pagou todas as prestações para a Encol pontualmente, cumpriu sua parte. Quando ele chegou lá, todo feliz, fogoso e faceiro, para obter a outorga da escritura definitiva, a Encol chegou e falou, olha, infelizmente você não consegue a outorga da escritura. Por quê? Porque ele descobre que a Encol não tinha repassado aquilo que ele pagou, ou boa parte daquilo, para pagar o quê? O financiamento da Caixa Econômica Federal. Aí você fala, Nelson, por que isso é importante? Olha, porque se a Encol ela não repassou para a Caixa Econômica, e essa dívida que continua, a Caixa Econômica não recebeu nada. Se ela não recebeu nada, o que continua de pé? A hipoteca. E a hipoteca não é direito real? Qual que é a característica dos direitos reais? São oponíveis erga omnes e tem a característica, o atributo da sequela. Sabe o que quer dizer sequela? Quer dizer que essa hipoteca segue a coisa onde quer que ela esteja. Então, se a coisa está com Gustavo, Gustavo, tem uma má notícia. Você vai ter que pagar esses 60 mil twice. Vai ter que pagar novamente. Por quê? 60 mil você pagou para a Encol de trouxa e os outros 60 mil de novo para a Caixa para liberar o imóvel do gravame da hipoteca. Senhores, tecnicamente, o que eu falei, juridicamente, tecnicamente o que eu falei, jurídica e tecnicamente, eu estou certo? Tô. É assim. Vai ter que pagar novamente. É assim desde Roma. Só que, para sua felicidade, Gustavo, e depois eu vou explicar, olha que maravilhosa a recente súmula 308 do STJ. Olha se não é a tua cara, Gustavo. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora, Encol, e o agente financeiro, a Caixa, certo? Não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Não tem eficácia perante o adquirente. Súmula 308 do STJ, nota 1000 para ela. Essa súmula, amigos, consagra exatamente a função social, saúde, a figura do terceiro ofendido.